Olá, meu amigo e minha amiga, eis aqui outra vez, graças a Deus. Você evidentemente já sabe que o Lula, a equipe do Lula, reuniu os ex-candidatos à presidência, especialmente em 2018. Então toda essa ampla frente que o Lula está montando, ela tem tido grandes resultados. Então eu fiz o destaque para trazer para você esta fala, caso você não tenha assistido, mas é bom nós reforçarmos, e o resultado do que foi o Meirelles ter se juntado a Lula, ter declarado apoio a Lula. Ele que é um banqueiro, ele que bancou sozinho a sua campanha em 2018, enfim. Mas eu quero pedir para você ficar até o final desse vídeo, porque ele é muito importante. Então eu vou dar uma vinhetinha de 10 segundos, para você poder ter tempo de se inscrever no botãozinho vermelho, ativar o sininho das notificações, todos já dêem certinho, tá certo? Porque é importante, e aí a gente volta para continuar a nossa reflexão. Faz isso que eu estou te esperando. Muito bem, meu amigo e minha amiga. Quando o Lula fala sobre algumas questões do tempo dele, pode até ser suspeito, e aliás, o próprio bolsonarismo tenta levantar suspeição sobre isso. E sempre é muito melhor quando alguém fala sobre a gente, concorda comigo? Quando alguém elogia o seu trabalho, o seu caráter e por aí vai. E foi isso que aconteceu com o Meirelles. Então, sem delongas, assiste a fala do Meirelles, porque ele fez parte do governo Lula e isto fez uma movimentação enorme. Obrigado, Luiz. Presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, ex-candidatos a presidente da República, muitos candidatos hoje a cargos relevantes e importantes no país. Eu, na minha vida pessoal e profissional, eu sempre me baseei em fatos. Eu acho as opiniões muito importantes, eu acho que a política é fundamental, porque define a vida, em última análise, de todos nós. Agora, eu quero aqui me ater a fatos específicos e fatos que mostram uma comparação brutal, importante. Quando trabalhamos juntos no governo, o presidente Lula, e quando ele me convidou para trabalhar e servir como presidente do Banco Central do Brasil, nós trabalhamos 8 anos. Nesse período, mais de 10 milhões de empregos foram criados no Brasil. Isso é um fato. Isso não é questionável, presidente. Cerca de 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Isso mudou a vida do país. Mudou o país, eu diria, por um longo tempo. Tivemos um crescimento médio de 4% durante esse período. Vamos comparar com os crescimentos agora. Está havendo uma injeção eleitoreira, melhor dizendo, de dinheiro, de recursos da economia, que vai criar um problema grande para ser resolvido à frente. É possível de resolver, presidente. É viável, será resolvido, mas é uma coisa que vai dar trabalho. E tudo isso faz com que a previsão de crescimento do Brasil seja 2 e pouco esse ano e 0,5% no ano que vem. Quer dizer, essa é a herança que está sendo deixada. Durante aquele período, além de um crescimento forte, 4% de crescimento em 8 anos, é uma coisa relevante. O último ano foi mais de 7%, ano 2010. Inflação na meta. No período em que a meta de inflação foi de 4,5%, de 2005 até 2010, a inflação média foi de 4,50%. Isso é impressionante. E, a longo prazo, a inflação na meta é que maximiza emprego, não há dúvida. E nós estamos vendo aí os efeitos desse descontrole inflacionário e fiscal atual, efeito que corrói o salário das pessoas, corrói o auxílio, corrói todo o padrão de vida da população. Olhando agora para o setor externo, naquela época, presidente, se você lembra bem, nós tínhamos aí a dívida com o FMI.
tinha uma diretora do FMI que vinha aqui todo ano para dizer o que o Brasil podia fazer. Era Ana Maria Rull. E ela cumpria a função dela, lógico, servidora pública internacional, vinha aqui para dizer o que é que o Brasil podia fazer e o que o Brasil não podia fazer. Chegamos a dever 30 bilhões de dólares ao FMI. Pois bem, as reservas internacionais encontramos 37, que depois foram caindo, porque fomos pagando compromisso, chegou a 15, enquanto o país devia 30 ao FMI. Pois bem, eu tive a satisfação, como presidente do Banco Central, de assinar o cheque pagando e dando adeus ao FMI, quando o Brasil decretou a sua independência financeira, pôde fazer aquilo que julgava necessário, que julgava melhor para o Brasil. Nós deixamos, presidente, na sua gestão, quando o senhor saiu do governo em 2010, nós tínhamos quase 300 bilhões de dólares de reservas internacionais. Isso aí deu condições ao país de enfrentar muitas situações difíceis, graves, inclusive dando uma base para que o país possa sair dessa situação difícil atual, porque as reservas estão aí. Apesar de tentativas diversas, a última é uma história de criar meta de reserva, que é uma coisa que não faz o menor sentido, que está se tentando, que, na realidade, é algo que limita completamente e diminui muito a efetividade e o valor das reservas. Mas isso não vai ser feito. Nós enfrentamos com sucesso, naquela época, a crise de 2008. O Brasil teve a menor e mais curta recessão no mundo. Enfrentou, o país enfrentou, tomou a medida certa, saímos e o país voltou a crescer, e em 2010 já estava crescendo de uma forma impressionante. Portanto, esse é um resumo dos fatos. Isto é, na minha opinião, o que interessa. É emprego, é renda, padrão de vida da população, né? E mostrar quem faz, quem realiza. Essa história de só falatório, etc., pode impressionar muita gente, mas eu acredito em fatos, presidente. Eu olho e vejo resultados do seu governo. Isso nos faz estar aqui. E, portanto, vamos em frente. Estou aqui com tranquilidade, com confiança, porque eu sei o que funciona e o que pode funcionar no Brasil. Muito obrigado. Aí está. Há muito tempo eu já fiz vídeo, inclusive, sobre o Paulo Guedes, falando que o Lula, com 10 milhões, resolveu o problema do país. Mas agora nós falamos do Meirelles, que foi do Banco Central, que foi ministro, que esteve por 8 anos com o Lula. Alguns haverão dizer, para os bolsonaristas, que o Meirelles é a herança do Fernando Henrique. Isso é uma coisa que tem nada a ver com a outra. Mas depois desse pronunciamento do Meirelles, nesse encontro, olha o que aconteceu com o mercado. O Lula não é presidente, mas foi o Lula se movimentar, a gasolina baixou, o auxílio foi para 600 pila, enfim, tudo acontecendo. E agora, sem o dedo do Bolsonaro, só com a movimentação do Meirelles indo para o lado de Lula, como aconteceu também já esta semana, um bilionário do agro já declarou voto público ao Lula e ele tem uma influência enorme no agronegócio. E então, com isso, com esta manifestação do Meirelles, o mercado se sentiu seguro, o dólar já baixou, a bolsa aumentou. Então imagina no momento que o Lula for presidente. É um bom momento para você compartilhar esse vídeo, para você deixar um certinho para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. O comentário então nem se fala, e o compartilhamento é a nossa arma para nós fazermos mais pessoas se decidirem a votar em Lula no primeiro turno. Porque agora, mais uma voz e uma força do mercado se junta a Luiz Inácio Lula da Silva. O Meirelles, chama o Meirelles, era mais ou menos isso o slogan dele de campanha. Tem problema? Chama o Meirelles. Está dado meu recado, aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doe quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. E Lula no primeiro turno. Amém?